Estamos hoje com a doutora Rosana, cirurgiã dentista, que vai esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem com você? Comigo tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Doutora, caí, bati a boca, o que eu faço? Esse assunto é um assunto bastante interessante, bastante amplo. E o início de tudo assim é uma coisa muito básica, que o que é preciso? Calma. A primeira coisa, quando a gente bate, se machuca, em qualquer situação, importante é a calma. Por quê? Porque a gente pode ter vários probleminhas que a gente tem um grau de importância de detecção na hora dessa pancada, de um trauma, de bater a boca. Então, a pessoa acidentada ou um leigo, ele pode ajudar bastante numa primeira observação do que está acontecendo. Se está sangrando, se não tem sangramento, se tem corte, se não tem, se teve só a pancada e não mexeu em dentes. Então é importante realmente a calma para uma primeira avaliação, onde se tem que tomar algumas decisões, né? Então, primeiro passo, calma. Depois, lógico, vamos ter que ver para onde vai procurar uma ajuda profissional. Mas isso é bastante importante. O que a gente precisa fazer em caso de trauma, onde a gente tem fratura dental? Então, quando a gente cai e já percebe nessa primeira avaliação que tem uma fratura dental, o primeiro passo é dar uma olhada na região onde foi o acidente para ver se nós temos fragmentos do dente, no caso, se você está relatando ter quebrado. Então pode ser que a gente tenha fragmento do dente ali, ou na pancada o paciente está com fragmento ainda na boca. E nessa primeira avaliação de trauma, vê-se exatamente isso também. Por quê? Porque algumas vezes você pode ter o dente todo avulsionado ou parte do dente. Algumas situações que o dente de repente sumiu, né? Sumiu, então precisa dar uma primeira avaliada para ver se tem na região fragmento, pedaço do dente, o dente todo. E em se achando, isso precisa ser encaminhado juntamente com o acidentado para um profissional. Quando não tem traumas maiores, que o paciente tem mobilidade, que ele não está machucado, porque ele pode levantar, caminhar para ser conduzido, ideal procurar um dentista levando tudo que se encontrou na área com relação ao dente. Por quê? Porque é bastante importante, em algumas situações, a gente tendo o fragmento dental ou o dente, se ele foi avulsionado, para tentar um reimplante, uma colagem. E isso são atos, vamos dizer assim, de menor grau de invasibilidade. Então, fica muito mais rápido, muito mais estético em algumas situações, você ter o paciente ali e colar um fragmento, do que às vezes fazer uma reconstituição, algumas situações. Nessa hora, a gente precisa de um acondicionamento de fragmento ou do dente em um líquido. O mais fácil de momento é a água. Algumas situações tem pessoas que sugerem deixar na boca do próprio paciente, mas é um risco, porque se for um paciente pequeno ou tiver muito tenso, corre o risco de engolir alguma coisa. Então, o ideal é numa vasilhinha, uma xicrinha, um copinho, pôr ele dentro de uma água, se você tiver, preferencialmente limpa, né? Pegar uma água bem limpinha. Às vezes, se tiver, pode ser leite, sendo líquido. É importante que você tenha preservação de cor, às vezes, do fragmento, e você pode, às vezes, resolver isso depois com uma simples colagem. Cola o fragmento, desaparece, às vezes você fica anos sem nem perceber que teve um trauma naquela região. Outra coisa importante, Carol, se a gente tem nessas situações, nessas avaliações,
é a possibilidade, às vezes, como eu citei, se o dente, por exemplo, sumiu. Por quê? Porque alguns traumas a gente pode ter o que nós chamamos de intrusão dental. Essa intrusão dental, o dente desaparece. Ele entra de novo, vai lá para cima, no meio da gengiva, muitas vezes até sem nenhum tipo de maiores traumas gengivais. Às vezes o dente some, fica o buraquinho certinho dele, mas muitas vezes esse ato só vai ser descoberto quando já está num profissional em atendimento de urgência. Então isso é importante também a gente lembrar, e vai de novo naquela primeira ideia, que é uma avaliação do local, uma procura para ver se a gente acha alguma coisa, que às vezes a gente nem sabe se quebrou, se o dente sumiu por intrusão, se caiu. Às vezes, dependendo, né, do tipo de trauma, o dente pode voar longe, e é importante isso, né, de se achar, de se procurar. Mas o que é mais importante é isso, a manutenção dele em líquido, levar para o profissional, e as atitudes que vão ser depois deliberadas, o profissional vai sempre esclarecendo, né, para o paciente. E o que é importante, muitas vezes a gente fica anos com um dente sem nenhum problema, já na boca, e isso é tido como um sucesso de um tratamento emergencial. Né? Você ficando 5, 6 anos com um dente reimplantado na boca, isso já é um sucesso de intervenção. São 5 ou 6 anos que o paciente ainda mantém esse dente dele. Se a gente não consegue o dente, lógico que aí vai se promover reabilitações um pouco mais invasivas, né? Então aí nós temos depois reabilitações que poderiam ser com próteses. Pode ser que você entre com os tratamentos ortodônticos para que você substitua um dente se realmente ele foi perdido porque não achou ou porque quebrou de uma maneira desfavorável que não permita colagem, né? Então, aí ressalto de novo essa importância. Avaliação de local, avaliação do paciente, lógico, primeiro, depois do local se acha fragmento, aí sim buscar ajuda profissional, dependendo desse grau de intervenção. Se você tem, às vezes, trauma somente externo, às vezes a gente fica muito preocupado com o dente, mas nós temos um outro trauma importante, que é o trauma do próprio maxilar. Esse trauma, ele é importante de ser avaliado, mas aí já só num serviço profissional, um dentista, uma clínica ou um hospital em algumas situações. Tem pessoas que estão em algum local que não tenha uma clínica odontológica especializada ou não. Então precisa procurar o hospital também, né? É ótimo, tem que buscar. E nisso, a gente às vezes, olhando na boca, olhando no rosto, você não vê nada. Mas o paciente leva uma pancada muito grande, especialmente as frontais, onde você tem uma sobrecarga em côndilo e você pode ter trinca. Então você pode ter alguns eventos com situações mais graves que não é o dente. Não que o dente não seja importante, lógico, ele é muito importante, mas muitas vezes é importante a busca desse serviço realmente para que a gente não tenha problemas futuros no próprio maxilar, na articulação, né? Algumas vezes a gente encontra em simples tombos de bicicleta fratura do colo da mandíbula, do colo, do côndilo da mandíbula, que é o ponto mais frágil que nós temos. Por quê? Porque é uma área óssea mais fina, né? Ele está totalmente ligado à articulação e isso para um futuro poderia causar sérios problemas. Então, não deixar de buscar uma ajuda realmente profissional e não somente quando não estamos só falando de trauma dental, mas também de um trauma de face, de rosto, de tombos, de pancadas, brincando com o filho, às vezes, num brinquedo, dentro de casa, levar uma cabeçada muito forte. Tudo isso pode gerar problemas desse estilo
que a gente, como profissional, está aí para poder ajudar vocês. Muito obrigada, doutora, pela participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada a vocês. Espero estar contribuindo para essas informações e esse conhecimento geral da população, que é muito importante. Muito obrigada.